Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui, mais uma vez, para a sequência da nossa semana de oração, de evangelismo, de reavivamento e reforma. O tema de hoje é as 3 mensagens angélicas. Nós vamos estudar aqui Apocalipse 14. Antes disso, deixa eu apresentar aqui minha esposa. Está à nossa esquerda, aqui à minha esquerda, né? A Valéria, já mencionei o nome dela ao longo da semana, não é? Enfermeira, foi enfermeira do Hospital Sírio-Libanês por muitos anos. Algum tempo atrás formou-se em psicologia. Meus bons amigos dizem que a Valéria fez psicologia para me entender melhor, não é? Para aguentar. A minha resposta é bem singela, né? Se fosse para me entender melhor, deveria ter feito veterinária, não é? Aí, acho que mas estou muito feliz, obviamente. Minha esposa vai estar conosco aqui até o final de semana. E eu devo, em primeiro lugar, a Deus, o meu ministério, o sucesso do meu ministério. Em segundo lugar, a minha esposa. No fim, eu devo tudo a Deus mesmo, né? Porque quem me deu esse presente, que é a Valéria, foi Deus. É o grande amor da minha vida e tem sustentado, né, a minha vida, meu ministério e da minha família. Eu louvo a Deus pela esposa, pelos meus filhos, pela família que eu tenho. Abra uma Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 14. Apocalipse 14. Já que nós entramos aqui no embalo do Apocalipse, né, eu tenho até uma série chamada Apocalipse, a vitória do Cordeiro, onde nós estudamos os 404 versículos do Apocalipse, né? Versículo por versículo. Hoje nós vamos estudar um pouquinho Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Vamos começar com o versículo 1. Eu vou mencionar rapidamente aqui essa questão dos 144 mil. Às vezes eu até não gosto de tocar nesse assunto, porque é, obviamente, um assunto importante. Se não fosse, não estaria na Bíblia, né? Mas gera tanta polêmica. Então, ou alguma polêmica, pelo menos. O foco tem que ser as 3 mensagens angélicas, tá ok? No sermão de hoje. Mas vamos mencionar aqui rapidamente os 144 mil. Abra a Bíblia, então, em Apocalipse 14, os versículos 1 em diante. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que ele vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. A outra ocasião onde aparece esse mesmo grupo aqui, 144 mil, é o capítulo 7. Volte para o capítulo 7. Apocalipse 7, os versículos 1 em diante. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Obviamente, a Bíblia não ensina que a terra é quadrada, que é uma referência aos 4 pontos cardeais. Então, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, o que é que João está vendo aqui? Ele está vendo o castigo divino, ventos, aqui significa castigo, juízo, os anjos segurando os ventos. Até que um outro anjo aparece e diz: olha, não soltem os ventos ainda.
Antes de vocês soltarem os ventos, é preciso selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, está claro, queridos. Precisa ser um estudante de teologia, não precisa estudar grego e hebraico. Obviamente, queridos, 144 mil é um grupo de crentes vivos antes do fechamento da porta da graça, antes do selamento. Não pode se referir ao grupo dos salvos desde Adão até os dias de hoje. Não pode se referir ao grupo daqueles que aceitaram, né, a mensagem no movimento milerita, no século XIX. Está claro, os 144 mil é um número simbólico de crentes vivos que estarão vivos, obviamente, antes do fechamento da porta da graça e antes da volta do Senhor Jesus. Então é um número simbólico de crentes vivos por ocasião da volta de Cristo. Versículos 4 em diante. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, Gad, 12 mil, Aser, 12 mil, e assim sucessivamente. 12 mil de cada tribo. Há um princípio simples, queridos, em interpretação bíblica. Ou o texto é simbólico ou é literal. Ou o texto é literal ou o texto é simbólico. Você não pode dizer, ó, essa palavra aqui no versículo é literal, essa outra palavra aqui é simbólica. Não, ou é tudo simbólico ou é tudo literal. Eu vou dar um exemplo simples e prático. Em Apocalipse 21, João, inspirado por Deus, escreveu: vi novo céu e nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ora, é uma profecia bíblica. Mar em profecia significa o quê? Povos, nações, tribos e línguas. E eu já vi gente importante, gente grande, pegando esse texto e dizendo o seguinte: bom, mar significa povos, nações, tribos e línguas. Então, povos, nações, tribos e línguas, da forma como nós conhecemos, não existirá mais. Não existirão mais povos, nações, tribos e línguas. Ok. Será um único povo, uma única nação, uma só língua. Mas eu não posso afirmar isso usando Apocalipse 21:1. Por quê? Porque o texto é literal, não é simbólico. Vi novo céu e nova terra. O novo céu é simbólico? Sim ou não? Ou é literal? A nova terra é simbólica ou literal? Então o mar, nesse versículo, só pode ser o mar literal. O mar da forma como nós conhecemos não existirá mais. Isso não quer dizer, obviamente, haverá o mar. E todos os seres aquáticos criados por Deus. Mas o texto aqui é literal: novo céu, nova terra. E o mar, da forma como nós conhecemos, não vai existir mais. O texto é literal. Então eu não posso. A maioria dos capítulos do Apocalipse são capítulos simbólicos, mas há muita coisa literal. Nesse caso, Apocalipse 21:1 é literal. Então notem. Aqui, os 144 mil só pode ser simbólico. Por quê? Volta para o capítulo 14. Bom, aqui você já sabe, são 12 mil de cada tribo. Se tudo isso for literal, então vejam bem. O versículo 4. Os que não se macularam com mulheres. Então, só podem ser homens, o gênero masculino, só homens. Só homens judeus. Só homens judeus virgens. E exatamente 12 mil de cada tribo. Aí, não, pastor, peraí, vou explicar para o senhor. Homem aqui, obviamente, é genérico, é raça humana, ok, são seres humanos. Castidade aqui significa que são pessoas que não se contaminaram com as falsas doutrinas. Ok, está tudo certo. É tudo o quê? Simbólico. Então, a pessoa diz, não, Israel aqui não é o Israel literal, é o Israel simbólico. São 12 tribos. 12 é o número do reino de Deus. Por isso que há 12 tribos em Israel, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 portas na Nova Jerusalém. A mulher do Apocalipse 12 tem uma coroa com 12 estrelas. 12 é o número do reino de Deus. Então, é tudo simbólico. Mas quando chega no número 144 mil, aí é literal. Não tem a menor lógica. É o número simbólico.
dos crentes vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus. Tá ok? Não vou gastar mais tempo com isso, acho que é o suficiente. Pastor, eu penso diferente. A saída, muitas vezes, quando eu menciono rapidamente aqui esse assunto, é muito comum. E provavelmente isso ocorreria hoje também. Alguém, à saída, vai dizer, pastor, eu não concordo muito com isso. Tudo bem, eu respeito, tá ok? Você está errado, mas eu respeito, tá? É um número simbólico dos crentes vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus, tá? Número simbólico. Imagina se Deus está no céu. 143.994, 144 mil, agora para. Você sabe que alguns adventistas dos primórdios, achavam que era um número literal. Só que eles cometeram, além do erro de interpretação, cometeram um outro erro. Como é que eles tentaram chegar a 144 mil? Cada família tendo 6, 7, 8, 10 filhos. Seria melhor ter pregado o evangelho, então, para chegar a esse, Mas vocês conhecem a história do adventismo? Houve um momento na história em que eles entenderam que era um número literal, e que para alcançar esse número, as famílias tinham que ter cada vez o quê? Mais filhos. Isso é uma outra história. Então, o fato é o seguinte, é um número simbólico. Vamos ao que interessa agora, não que isso não tenha importância. Vamos ver o que interessa para a aula de hoje. Versículos 6 até o 12. Depois os versículos 13 em diante apresentam a volta do Senhor Jesus. Aqui em Apocalipse 14, a volta do Senhor Jesus é relatada aqui ou apresentada como uma grande colheita. Tá ok? Falamos, e vocês sabiam também, que há mais de 2.500 textos bíblicos que falam sobre a volta do Senhor Jesus. Esse é um deles. Tá ok? Vamos lá. As 3 mensagens angélicas. Primeira mensagem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Bom, a palavra evangelho significa boas novas. O evangelho é eterno. É o mesmo evangelho. Não há diferença entre Antigo e Novo Testamento. Já mencionei em um outro sermão que há muito pouca coisa nova no chamado Novo Testamento. O Novo Testamento, na sua grande parte, na sua grande maioria de versículos, é simplesmente repetição do Antigo Testamento. Uma grande parte das frases do Senhor Jesus eram apenas citações do Antigo Testamento. Então, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo. Então, notem, o versículo 6 é o preâmbulo. A primeira mensagem propriamente dita é: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Notem, quando eu era criança, lá no bairro de Ipiranga, em São Paulo, e quando pastores ou anciãos ali pregavam sobre as 3 mensagens angélicas, eu tinha medo. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Quase que eu entrava embaixo do banco da igreja. E alguns têm medo realmente das mensagens angélicas. E alguns até se questionam, bom, evangelho significa boas novas. Então aparece um anjo voando com o evangelho eterno. E o evangelho diz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do juízo. Queridos, nós precisamos entender esse texto dentro do seu contexto histórico, literário. Nós temos que entender como é que o judeu pensava. E entender esse texto dentro do contexto mais amplo de toda a palavra. Então vejam, vamos entender de maneira mais simples. O que significa, na prática, temer a Deus? É ter medo. Como eu tenho medo de um assalto, de uma bala perdida, de um cão raivoso? Não. É lógico, há várias aplicações para esse termo, temer a Deus. Mas temer a Deus, assim, basicamente, queridos, assim, no cerne da história, significa amá-lo sobre todas as coisas. E tivemos um sermão ao longo da semana, onde gastamos aí mais de 30 minutos falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Não vou repetir. Então, notem. Temer a Deus significa amá-lo sobre todas as coisas. E nós fizemos aqui algumas comparações, né? Lembra quando eu contei a história daquele menino do Rio de Janeiro, que o pai gastava mais com cachorro do que com oferta na igreja? Uma frase eu não disse naquele sermão. Vou dizer agora. A forma como você e eu
a forma como você e eu administramos o nosso dinheiro. Deixar bem claro para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, de que lado nós estamos. Vou repetir. A forma como você e eu administramos o nosso dinheiro. Deixar bem claro para os nossos filhos, netos, sobrinhos, de que lado nós estamos. Para quem perdeu a aula, eu disse o seguinte, que a grande aula, desculpa falar aula, que eu sou evangelista, perdi até já o pique de semana de oração, né? Só faço evangelismo. Bom, alguém passou, vai descansar um pouquinho, eu vou descansar. Eu estou hoje administrando um distrito, porque o pastor está doente, um distrito com 7 igrejas, e vou começar 14 séries de conferências seguidas agora. Tá? Eu vou pregar aí pelo menos mais umas 200 e tantas noites até o final do ano. Mas o fato é o seguinte, desculpa que fui falando aula, quem perdeu o sermão, eu disse que muitas pessoas amam mais o pet, o animalzinho, o gatinho, o cachorrinho, né? Sei lá o que mais, o calopsita, o cavalo, sei lá o quê, do que amam Jesus. Muitos gastam mais dinheiro com os pets do que dão de oferta na igreja. Usei o exemplo da televisão. Se você fizer um apelo, né, na igreja, para cada família dar 2 ou 3 mil reais, vai ser um apelo fracassado, mas se o seu televisor queimar hoje à noite, você vai comprar outro hoje à noite mesmo ou amanhã. O fato é o seguinte, nós de fato amamos a Deus sobre todas as coisas. Já falamos muito sobre isso ao longo da semana. Vamos continuar aqui. Temer a Deus e dar-lhe glória. O que significa dar glória a Deus? Bom, alguns irmãos nossos de outras denominações acham que dar glória a Deus é ficar na igreja, né? Lá me cantas gloriantas, ó glória. Falando em outras línguas, né? Línguas estranhas. Outro dia conversava com um irmão de uma outra denominação, pentecostal, né? Eu explicava, irmão, mas que línguas são essas, não é? Lógico que eu sei que línguas são essas, mas eu estava batendo papo com ele. Porque no começo do movimento carismático, eles ensinavam que eles falavam idiomas, que é a única interpretação plausível para o dom de línguas. É falar do que? Outros idiomas. Com o passar do tempo, eles mudaram a interpretação. Eles começaram a ensinar que eles falam a língua dos anjos. Agora, como eles sempre repetem as mesmas palavras, e foram muito questionados, já de algumas décadas para cá, há um outro ensino. Eles falam língua que não existe. E foi a resposta que o homem me deu. Não, eu falo língua que não existe. Eu disse, meu irmão, eu estudei profundamente esse assunto de língua que não existe. Estudou, pastor? Estudei profundamente. Eu vou resumir para você. Língua que não existe, não existe. Pois é, eu dei um estudo bíblico sobre o dom de línguas, ele deu uma balançada, aí vamos ver, não é, se vai abraçar a verdade ou não. Bom, o fato é o seguinte, queridos, dar glória a Deus não é ficar só pulando na igreja, levantando os braços, tá? Numa outra reunião também com um grupo de pessoas assim, de outra denominação, estão transmitindo, né? Você, meu irmão, de outra denominação, não fica chateado comigo, não, mas, sabe, aqueles cultos onde fica todo mundo pulando e não sei o quê, tá? Eu até apoio, eu já falei com alguns deles, até com pastores de outras denominações, eu acho legal esse negócio de vocês ficarem pulando assim no culto, porque às vezes o cérebro pega no tranco, não é? E vocês podem começar a entender melhor a Bíblia. Pastor, você é duro assim nas conferências? Eu sou. Não devia ser mais amoroso, mas é com amor que eu falo, queridos, e são milhares de pessoas que nós temos batizados. Outro dia me disseram, pastor Mota, o senhor pegou muito pesado com os católicos na aula dessa noite. Eu falei, eu amo os católicos, eu amo tantos católicos que eu batizei 32 mil. Eu amo tantos católicos que eu batizei 32 mil, inclusive 4 padres, umas 12 freiras. Pastor evangélicos, mais de 100. É pregar a verdade. Então, o que significa dar glória a Deus, queridos? Dar glória a Deus, a ideia aqui no original é a seguinte. Sabe aquelas balanças antigas, aquelas balanças analógicas? E em alguns lugares do interior, aí, na região que eu moro, uma outra cidadezinha pode encontrar. Hoje tudo é digitalizado, né? Mas aquelas balanças analógicas que você colocava, né, a mercadoria de um lado e o peso do outro para ferir certinho, né, o peso ali. A ideia é essa.
Dar glória a Deus é como se houvesse na sua mente ou no seu coração uma balança. E você tem que escolher qual dos dois lados da balança você vai colocar o peso. Do lado do Senhor Deus? Ou do lado das finanças, dos estudos, da família? São coisas maravilhosas. Mas de qual lado você vai colocar o peso maior? Então a ideia aqui é a seguinte: dar glória a Deus significa, nesse contexto aqui, significa literalmente, confira a Deus o peso, o valor que Ele realmente merece. O primeiro lugar na sua vida. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e confira a Deus o peso, o valor que Ele realmente merece. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora do seu juízo. Ora, juízo, também falamos ao longo da semana sobre isso. Juízo, para aquele que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, é dia do quê? De festa, de alegria, de libertação. Juízo, para aquele que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, é dia de festa, dia de libertação. Foi o que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, não é? Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Depois, no mesmo sermão, nós lemos ali, né? A primeira epístola de João, capítulos 3 e 4, onde o apóstolo, inspirado por Deus, diz: no verdadeiro amor não há o quê? Não há medo. Então, temer a Deus e dar glória, por quê? Porque chegou a hora do juízo. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que as festas cerimoniais do Antigo Testamento se cumprem na pessoa do Senhor Jesus. A festa das trombetas. Quando ocorria a festa das trombetas, queridos? Imediatamente antes do quê? De que festa? Hein? Do Yom Kippur. Havia 10 dias de toque de trombetas, 10 dias. Né? 10 na Bíblia é um número que significa aprovação. Eram 10 dias de toque de trombetas, precedendo o que? O Yom Kippur, o dia do juízo ou o dia do perdão. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que a festa das trombetas se cumpre na primeira mensagem angélica. A primeira mensagem angélica é o cumprimento literal da festa das trombetas, preparando o povo, assim como a festa das trombetas preparava Israel para o dia do juízo, para o Yom Kippur. A primeira mensagem angélica deve preparar todo mundo para o dia do juízo e para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse planeta. Então, temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam bem, queridos, se você depois ler com calma, Apocalipse 12, 13, 14, você verá que várias vezes aparece aí o verbo adorar. O que está em jogo no Apocalipse, de verdade, não é essa questão se é para guardar o sábado ou o domingo. Por favor, a questão da gravação, há um risco nas gravações. Eu já passei por isso. Qual é o risco? O camarada pega só essa frase, edita e joga só essa frase no ar. Então, pegue a frase no contexto. A discussão central no Apocalipse não é se é para guardar o sábado ou o domingo. A discussão central no Apocalipse é a quem você adora. O que está em jogo no Apocalipse é a verdadeira adoração. Então notem, amem a Deus sobre todas as coisas. Confiram a Deus o peso, o valor que Ele realmente merece. Porque chegou o dia da libertação, porque para o cristão, juízo é libertação. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que está em jogo é a verdadeira adoração. Abra a sua Bíblia em Êxodo 20. Êxodo 20. Os versículos 8 em diante. Êxodo 20, os versículos 8 em diante. Você sabe de cor, eu também sei. Todo adventista sabe de cor. Mas vamos lá, abrir a Bíblia aqui, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus.
Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Por quê? Por que você e eu devemos observar o 7º dia da semana, o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por que eu devo observar o 7º dia da semana, o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar. Espera um pouco. O que diz a primeira mensagem angélica? Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Exatamente as mesmas palavras do 4º mandamento. Eu estava dirigindo uma conferência, uma série de conferências em Ribeirão Preto, e havia um pastor evangélico ali. Eu nem terminei a argumentação, o pastor levantou a mão e perguntou: para um pouco, pastor Mota, o senhor vai dizer agora que a primeira mensagem angélica tem a ver com o sábado? O senhor está insinuando, melhor dizendo, ele disse assim, o senhor está insinuando, eu nem terminei o raciocínio, mas ele já captou, não é, o que eu ia dizer. O senhor está insinuando que a primeira mensagem angélica do Apocalipse é um chamado para guardar o sábado? Pastor, me desculpe se eu não estou sendo claro. Eu não estou insinuando, eu estou afirmando com todas as palavras. Eu não estou insinuando. Aí falei para ele, para todo mundo que estava ali. Vários comentaristas, não só os adventistas, não. Vários comentaristas dizem que quando 2 textos bíblicos têm exatamente as mesmas palavras, há um link entre eles. É impossível 2 textos terem aí 4, 5, 6, 8, 10, 12 palavras exatamente iguais, sem que haja uma relação. Mesmo teólogos não adventistas veem uma ligação entre a primeira mensagem angélica e o 4º mandamento. Então notem, ame a Deus sobre todas as coisas, confira a Deus o valor que Ele realmente merece, o peso que Ele merece na sua vida, porque chegou o dia da libertação. O juízo é festa, é libertação para nós, queridos, que amamos ao Senhor Jesus, que o aceitamos como Salvador e Senhor. E nós temos que adorar a Deus. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora vejam só, Deus nos dá o livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Possibilidade de, liberdade de escolha, que obrigatoriamente envolve possibilidade de escolha. Só há liberdade se houver o quê? Possibilidade. Se não há possibilidade, não há liberdade. Então, eu tenho livre-arbítrio, a liberdade de escolha, obviamente com possibilidade de escolha. Com o livre-arbítrio, preste bem atenção que eu vou falar, você que está assistindo aí, eu ontem dei uma olhada, tem gente do mundo todo assistindo, né? É comum, é uma igreja conhecida, né? Toda a transmissão, muitos assistem. Então, entenda uma coisa. Com o livre-arbítrio, Deus permite que você escolha adorá-lo ou não adorá-lo. Com o livre-arbítrio, eu posso escolher adorar a Deus ou não adorar. Agora, preste bem atenção. Quando você, por livre e espontânea vontade, usando o seu livre-arbítrio, escolhe adorar a Deus, Deus não te dá a liberdade de escolher como adorar. Você entendeu? Você pode escolher adorar ou não adorar. Se você, por livre e espontânea vontade, escolheu adorar, o Senhor diz, então você vai ter que fazer assim, 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 assim. Você não tem liberdade para escolher como adorar. Um exemplo bíblico, histórico, clássico, Caim e Abel. Caim pegou meia dúzia de frutos podres embaixo da árvore e deu como oferta a Deus. Sim ou não? Sim ou não? Não. Caim deu o quê? O melhor que ele tinha. Deus aceitou ou rejeitou? Rejeitou porque deve ser um velho ranzinza, que está sentado no trono, a barba enorme aqui, querendo destruir todo mundo, matar todo mundo. É isso, queridos? Não. É um Deus amoroso, um Pai querido. Que não aceitou por quê? Não foi o que Ele mandou. Qual que era a ordem? O que eles deviam dar como oferta no sacrifício? O cordeiro. Então, teria sido muito melhor
para Caim, e consequentemente para Abel também, não é? Mas teria sido muito melhor para Caim se ele dissesse: eu não quero mais adorar o Senhor, do que dizer: eu te adoro do jeito que eu quero. É muito melhor não adorar, ou menos pior, não é? É melhor não adorar do que pensar assim: eu vou adorar, mas do jeito que eu quero. Deus não te dá essa liberdade. Se você escolheu adorar, é do jeito que Ele manda. E sabe, eu tenho ouvido, eu trabalho, eu passo muito mais tempo, assim, no dia a dia, nas conferências à noite, conversando com pessoas que não são adventistas. E essa conversa é comum, sabe, no mundo evangélico, no mundo religioso dos dias de hoje, aqui no Brasil. É papo de crente assim: ô irmão, na paz, na paz. Está congregando aonde? Eu estou naquela outra denominação ali, porque tem ar-condicionado. Aí o outro: não, eu vou naquela denominação porque o louvor é mais avivado. Então, sabe, queridos, tem lógica isso. Daqui a pouco, quando eu entrar na segunda mensagem angélica, eu volto a esse assunto. Mas notem, a primeira mensagem angélica é a seguinte: eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Conferir a Deus o valor, o peso que Ele realmente merece, porque chegou o dia do juízo, o dia da libertação. E eu tenho que adorar aquele que fez. O que está em jogo é a verdadeira adoração. Pastor, o senhor está corrompendo o texto bíblico? Não, eu estou mostrando de maneira mais simples e clara o que realmente significa. Agora, volta um pouquinho na Bíblia. Já que tem várias pessoas, mesmo hoje à noite aqui na igreja, ao vivo, que são adventistas, mas não são do sétimo dia ainda. Porque todos que creem na volta de Jesus são adventistas, né? Então, todos que aqui estamos, cremos na volta de Jesus. Mas alguns não são do sétimo dia ainda. Então, veja que interessante. Gênesis 2, os versículos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nesse dia, ou nele, descansou de toda a obra que como Criador fizera. Essas flores são artificiais, não é? Não? Tão lindas, hein? Eu vou fazer um negócio, tem gente que vai ficar brava comigo, eu vou pegar aqui atrás. Ó. Quebrei aqui. Pessoa que doou as flores aqui, ó. Não fique chateado não, é por uma boa causa. Eu peguei aqui a flor. Vou destruir a plantinha aqui. Vou pisar em cima, fazer uma sujeira miserável aqui. Bom, para que isso, pastor? Eu vou explicar. Peguei a plantinha, joguei no chão, destruí a plantinha aqui, a flor. Vai acontecer alguma coisa comigo, sim ou não? Talvez a irmã que doou as flores fique chateada. Talvez o diácono que vai limpar fique chateado comigo, não é? Talvez se manchou o carpete aqui, você manchou o carpete, pede para o Isaías pagar, não é? Mas, Isaías, o Isaac pagar, desculpe. Talvez algum ecologista mais fanático me espere a saída. Não espera não, já contei história. Já briguei com muita gente por aí, nunca apanhei, né? Então, eu sou pastor, não brigo mais. A questão é a seguinte: não vai acontecer absolutamente nada comigo. Por quê? A plantinha não é santa. Mas aqui diz o seguinte, queridos: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Quantos judeus existiam na face da terra? Nenhum. Nenhum. O sábado é santo desde a primeira semana da criação. Só que as pessoas pisam no sábado todo final de semana. E ninguém fala nada. Vocês lembram daquele bispo de uma outra denominação, que eu não vou dizer o nome? Eu sou muito ético, não é? Mas não é municipal, não é estadual. É mais do que tudo isso, né? É universal, né? Bom, aquele bispo pegou a imagem e chutou a imagem. Lembra? Gravaram. Os mais novos não vão se lembrar. Mas algumas décadas atrás, o camarada pegou o negócio, chutou ali, não é? Foi uma comoção nacional,
porque o homem pegou ali a imagem. Eu, como adventista do sétimo dia, reprovo isso. Para que fazer isso? Né? Levou ali a imagem, ficou chutando e tal. Ele teve até que sumir do Brasil, né? Ele foi, se não me engano, para a África. Um pouquinho depois, eu batizei da família dele, acho que 30 e poucas pessoas, numa conferência, lá na Zona Leste de São Paulo, Jardim Planalto, no finalzinho da Luiz Inácio de Anhanha Melo, que é a maior avenida de São Paulo. Tem uma igreja adventista lá. Eu dirigi uma conferência, tenho até a foto até hoje. Foram 28 ou 30, acho que 38 pessoas da família foram batizadas. A família daquele homem ali. Mas é interessante. A Globo, o SBT, né, na época acho que tinha a revista Manchete ainda, a Veja. Foi uma comoção nacional. O camarada chutou a imagem. Bom, a Bíblia diz que a imagem é santa coisíssima nenhuma. Mas a Bíblia diz que o sábado é santo. E as pessoas chutam o sábado todo final de semana, e ninguém fala nada. Mas, meu amado irmão que está aqui na igreja, você que não é adventista batizado ainda, né? Adventista você já é. Você que nos assiste agora, quando você pisa, eu pisei na plantinha aqui, nada vai me acontecer. Mas quando você pisa em algo santo, você colhe as consequências, aqui e no futuro. Com coisas santas não se brinca. E o sábado é santo. Desde o primeiro final de semana. Desde a primeira semana da criação, o sábado é santo. Vamos para a segunda mensagem angélica. Vamos para a segunda mensagem. Apocalipse 14, os versículos 8. Só o versículo 8, né? Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Falamos ontem à noite que Babilônia significa confusão religiosa. Babilônia, aqui no Apocalipse, significa confusão religiosa. Então notem. Seguiu-se a esse outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então vejam, primeira mensagem angélica: amem a Deus sobre todas as coisas, confiram a Deus o valor, o peso que ele realmente merece, porque chegou o quê? O dia da libertação. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, eu tenho que adorar a Deus da forma como Deus quer ser adorado e no dia em que Ele quer ser adorado. Ah, pastor, eu adoro todos os dias. Eu também adoro. Mas o sétimo dia foi separado para o Senhor. Para a sua exclusiva o quê? A adoração. Então, está aqui a primeira mensagem angélica. A segunda mensagem angélica é uma advertência para quem não ouviu a primeira, ou ouviu e não colocou em prática. Não se envolva com falsas denominações. Babilônia vai cair. Já lemos aqui, vou ler de novo. Apocalipse 18, 2 e 4. Vá adiante na Bíblia. Apocalipse 18, os versículos 2 e 4. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, couvil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participares dos seus flagelos. Pergunto, mais de uma vez já perguntei ao longo da semana: há pessoas sinceras em todos os lugares, sim ou não? Sim. Nós cremos que a grande massa dos salvos não está na igreja adventista, está lá de fora ainda. Agora, eu disse também que em alguns casos, o que nós chamamos de pessoa sincera é questionável. Não, essa é uma pessoa sincera, é mesmo. Ora, o Brasil é o segundo país do mundo em número de religiões e seitas, de denominações e seitas. Nós só perdemos por pouco para os Estados Unidos da América do Norte. No Brasil surge por semana 10 novas denominações, só na linha pentecostal. Só na linha pentecostal são 10 novas denominações por semana. E todos abrem a Bíblia. E há dúvidas na mente de muitas pessoas. Olha, se existe uma única Bíblia, por que há tantas denominações? É fácil. O camarada pega a Bíblia assim.
e lê. Branco, 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 branco. Do Gênesis ao Apocalipse, é só um exemplo. Está escrito branco, 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 branco. Não é o lateral esquerdo, né, do Fluminense, depois jogou na seleção brasileira. A cor branca, né? Está escrito branco, 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 branco. Ok, irmãos, nós lemos, né? Está escrito o quê? Branco. Mas, irmãos, era branco há 2000 anos atrás. Deve ter amarelado. Deve estar amarelo hoje. Então ele vai e funda a igreja do quê? Do amarelo. Mas está escrito o quê? Branco. Ele lê branco, 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 branco. Ah, olha, era branco, irmãos, mas branco é tão sem graça, né? Azul claro, não é mais bonitinho? Então ele vai e funda a igreja do azul claro. Mas está escrito o quê? Branco. Aí o outro lê branco, branco. Não, mas era branco no Antigo Testamento, agora é cinza. Mas está escrito o quê? Branco. Então eu penso, uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha com todas as pessoas ao mesmo tempo, não é isso? Para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está num país com liberdade religiosa, tem a Bíblia em casa, e ele lê sábado, 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 mais de 400 versículos. Sábado, 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 e ele vai e guarda o domingo. A palavra domingo não aparece na Bíblia. Não existe a palavra domingo na Bíblia, muito menos um texto que manda guardar o primeiro dia da semana. Então, é sinceridade isso, queridos? É uma pergunta retórica. É para pensar um pouquinho mesmo. Não contei testemunhos ontem de pessoas que, ao se confrontarem com a verdade, na hora tomaram a decisão? Então está escrito ali sábado, sábado, isso é só um exemplo, há vários outros. 1.600 versículos bíblicos que traz as palavras alma e espírito. Nenhum dos 1.600 versículos bíblicos associam alma ou espírito à imortalidade. A alma que pecar, essa morrerá. E as pessoas, não, sabe, queridos, o que é de fato sinceridade? Eu sei que estou falando aqui é polêmico, mas volta um pouquinho na Bíblia aqui. Vai para Provérbios 16, 25. Pode ser Provérbios 14 e 12 também, fala a mesma coisa. Provérbios 16, 25. Você sabe de cor é salteado? Eu também sei. Vamos lá, vamos ler. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Já parou para pensar nesse versículo? Raciocine comigo. Há caminho que parece direito ou parece correto ao homem. Um homem que está andando num caminho que lhe parece correto, é uma pessoa sincera ou não? Sim ou não? Mas ao final é o caminho do quê? Eu tenho dito essa frase há mais de 30 anos. E sempre sou questionado. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Pessoa sinceramente errada, está sinceramente perdida. Eu sei que hoje não se fechou a porta da graça. Eu sei que não houve selamento ainda. Eu sei que o sábado ainda não é a pedra de toque, está no futuro próximo. Nós já temos que preparar o povo para esse dia. Que sinceridade é essa? A pessoa lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Não, mas é assim, mas eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu estava em São José dos Campos. Hoje eu moro em São José do Rio Preto. Eu estava em São José dos Campos, dirigindo. Parei ali no semáforo, o farol fechou ali, eu parei. Ao meu lado parou um jovem ali. Fez sinal para mim. Baixei o vidro. Pois não. O senhor mora aqui? Moro. Conhece bem a cidade? Como a palma da minha mão. Estou indo para a Vila Industrial. Estou no caminho certo? Mas você está completamente errado, meu irmão. É do outro lado. Não, eu tenho um compromisso, estou super atrasado, eu não posso perder esse compromisso em hipótese alguma. Então, meu irmão, faz o seguinte, rapidinho. Olha, vai abrir aqui o fora, você passa aqui na minha frente, faz o contorno, aí expliquei rapidamente para ele. Olha, muito obrigado, Deus te abençoe. Se não fosse por você, olha... Não tinha GPS na época, nada. Ele saiu. A hora que ele saiu, eu esperei um pouquinho, saí também, caiu a ficha. Eu dei informação errada. Ele estava indo para o lugar certinho. Só que em São José dos Campos tem Parque Industrial, Vila Industrial, Parque das Indústrias, Vila das Indústrias. Tem 4 bairros com um nome muito parecido. Vila Industrial, Parque Industrial, Vila das Indústrias e Parque das Indústrias. Ele estava no caminho certo. E eu mandei ele para o caminho completamente errado.
Fiz, não é, o retorno, rapidamente corri atrás dele, não consegui alcançar. Deve ter chegado a terceira e quarta geração da minha família. Não sei o que ele perdeu, né? Se perdeu o namoro, se perdeu o emprego. Já estava atrasado. Eu mandei ele para um lugar completamente diferente. Então vejam só, queridos. Eu não menti. Eu, sinceramente, dei uma informação errada. E aquele jovem, sinceramente, aceitou a informação errada. Foi para o lugar certo? Sim ou não? Há caminho que parece correto. Mas ao final é caminho do quê? É caminho de morte. É por isso, queridos, que você não pode confiar, não é? No que o pastor fala, no que o ancião está falando, no que o bispo pregou ali, no que o outro pastor pregou. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Na igreja adventista, o que o pastor falou tem pouco peso, a menos que ele possa realmente provar que é o assim diz o Senhor. Então, para você não ser enganado, tem que estudar a Bíblia. Ora, se eu tenho falta de conhecimento em relação a qualquer coisa da vida aí, em relação à matemática, em relação ao inglês, em relação ao português, em relação à história, geografia, bom, o máximo que pode acontecer, se eu tenho falta de conhecimento em alguma área, eu passar por uma situação vexatória, ou não passar no exame, as consequências eu vou colher, não é? Pela minha falta de conhecimento. Mas se a falta de conhecimento em relação ao assim diz o Senhor, as consequências são eternas. Se eu não conheço o assim diz o Senhor, as consequências são eternas. E tem gente pensando que eu já mencionei aqui, mas tenho que falar de novo. Não, pastor, mas como é que vai ser com os esquimós, com os muçulmanos, com não sei o quê? O que interessa para nós agora é como é que o Senhor Deus vê você que é brasileiro, não é, mas o que mora aqui no Brasil, fala português, lê português, está num país com liberdade religiosa, tem acesso à Bíblia. Eu sei como é que Deus vai te julgar. E não tem esse negócio, não, porque o padre falou, o pastor falou, o outro falou, não. É o assim diz o Senhor. Então, cuidado, queridos. Sinceridade no erro não leva a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Para encerrar, antes do testemunho, eu falei, vou encerrar com o testemunho de 40 minutos, né? Hoje eu tenho que terminar mais cedo, porque a patroa está aqui, viu? Depois ela me dá uma bronca. Brincadeira. Né, senhora? Senhora do Apocalipse 14, a última mensagem angélica. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, olha só, como o que está em jogo é a adoração. Se alguém adora a besta, a primeira mensagem diz o quê? Adore aquele que fez, o Senhor Deus, não é? Adora aquele que fez o céu, a terra, o mar. Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera, ou a ira de Deus, já expliquei que a ira divina, o que é, né? Não vou repetir de novo, não. Preparado sem mistura, do cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E o versículo 12 ainda diz o que aqui? O 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Vocês entendem o texto? Não tem descanso algum, porque é a morte eterna, né? Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca, a marca do seu nome. Versículo 12, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vamos lá, encerrei. Ame a Deus sobre todas as coisas. Confira a Deus o peso, o valor que Ele realmente merece. Está chegando o dia da nossa libertação. Adore a Deus da forma como Ele quer ser adorado e no dia em que Ele quer ser adorado. Segunda mensagem. Vocês ouviram a primeira? Por que não colocaram em prática? Não se envolvam com Babilônia. Não se envolvam com falsas doutrinas. Sai dela, povo meu. Se vocês não aceitarem a primeira mensagem angélica, se não colocarem em prática, vocês vão sofrer as consequências. Sai dela, povo meu. Terceira mensagem angélica e última. Se você ouviu a primeira e não colocou em prática. O segundo apelo, sai dela, povo meu. A terceira simplesmente é o quê? As consequências. Não foi o que estudamos ontem? Gálatas 6, versículo 5. Nós só colhemos o quê? O que nós plantamos. Ou você adora a Deus ou adora a besta.
É vida eterna ou morte eterna, salvação ou perdição. E no último versículo, versículo 12, nós encontramos o que aqui? Ele viu 144 mil. Quem são? Aqueles que o quê? Hein? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. É simples assim. Tá? Encerrei. Vou contar um breve testemunho. Sabe, queridos, é simples, não é? Há 2 pontos fundamentais. Eu explico isso profundamente em conferência. Aqui foi um resumão. Se você, não fica ofendido não, porque aqui é uma igreja com irmãos de 3ª, 4ª, 5ª, 6ª geração de adventistas. Vai. Se você não consegue explicar o ritual do santuário, o juízo pré-advento, né, tudo que envolve o ritual do santuário, se você não entende o ritual do santuário e não entende as 3 mensagens angélicas, você não tem a mínima ideia do que ensina a igreja adventista do 7º dia. Porque toda a doutrina adventista está alicerçada nas 3 mensagens angélicas e no ritual do santuário. Se você não entende o ritual do santuário, se você não entende o juízo pré-advento, e você não entende as 3 mensagens angélicas, você não tem noção do que é a doutrina adventista. Então você precisa entender e estude mais profundamente esse assunto. Eu dei só uma geralzona assim. Eu vou encerrar contando um testemunho que eu já contei nessa igreja aqui, há 2 décadas atrás. Tá? Já contei aqui. Vou contar mais uma vez. Eu estava pregando numa igreja chamada Jardim Mabel, lá na zona leste de São Paulo. Minha esposa foi muitas vezes ao Jardim Mabel. Na época, era uma rua de terra, né? O esgoto descendo a céu aberto. Na verdade, foi uma fazenda há muito tempo atrás, a pessoa foi invadindo. Na época, as pessoas não tinham nem escritura definitiva, a rede elétrica, tudo gambiarra, tudo gato, né? E nós tínhamos uma pequena igreja, hoje temos uma grande igreja lá. Na época, na verdade, era um ponto de pregação na casa de uma irmã chamada Cristina. Eu cheguei ali, entrei, era a sala, depois muitas pessoas começaram a frequentar ali o grupinho. Aquela senhora tão querida derrubou uma parede da casa para... Né, eram 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Ela cedeu a sala, depois ela derrubou a parede e cedeu mais um quarto. Né. Já que abri a janelinha, eu estou ficando velho e chato a beça. Está uma moda no seio adventista hoje de home church. O que a irmã Cristina fez na casa dela, há décadas atrás, isso é home church. Alugar casa e começar a pregar na casa e reunir pessoas, isso não é home church, isso é house church. Alugar um prédio e começar um ponto de pregação ali, isso não é home church. Home church, na essência, não é, da filosofia, é você abrir as portas da sua casa e na sua casa plantar uma igreja. Isso aí, eu acho até... Fica quieto, Roberto Mota, estão gravando. Não queremos fazer essa igreja aqui, Home Church. Me convidaram um dia lá. E gente boa, eu gosto. Né? Não, aqui é tudo diferente. Bom, não é diferente. Não, é diferente. Não é diferente, cara. É tudo a mesma coisa. Quer que eu prove que é a mesma coisa? Quem é que paga o aluguel dessa igreja aqui, dessa casa? É a associação. Com o dinheiro de quem? Hein? Com o dízimo de quem? Bom. Mas está muito na moda. Eu não sou contra, não. Tá? Várias cidades do interior, o que eu tenho feito? Eu alugo a casa. É melhor alugar a casa do que alugar o quê? O salão. Você quebra muito mais o preconceito. É muito mais fácil você levar a pessoa para casa do que para o salão. Mas eu não chamo de home church. Tá? Home church, na filosofia do trabalho, é a sua casa virar uma igreja. Eu vou alugar uma casa e começar uma igreja ali. Ok, não está nada errado. Mas só não chame do quê? De home church, porque não é essa a filosofia. Tá bom? Fechei a janela. Enorme e tal. Então, nós tínhamos uma igreja na casa daquela irmã. Eu entrei ali e comecei a pregar. Aí entrou um camarada na igreja, no salãozinho. Fazia muito frio, era mês de junho ou julho. Eu com paletó de lã, o camarada com shorts,
camiseta, cartucheira e um 3/8 na cintura. Eu sou branquelo, né? Imagina a cor que eu fiquei. Ele entrou ali, armado, as pessoas perceberam, houve um mal-estar geral. Ele assentou-se no meio do salãozinho ali. Tivesse uma janela, eu pularia e talvez fugisse, não sei, né? Mas o fato é que eu continuei o sermão, pregava para todo mundo, mas olhava mais para aquele homem ali, ele olhando para mim. Eu percebi que a uma certa altura ele estava emocionado, não pelas minhas palavras, mas havia um poder sobrenatural trabalhando na vida dele. Eu continuei o sermão, preocupado com o homem armado ali. Terminei o sermão, saí e fiquei à porta. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A última pessoa a sair foi aquele homem. Ele saiu com a voz disfônica. Não afônica, né? A fônica é totalmente sem voz. Então, com a voz disfônica. E falou assim: pastor, quero falar com o senhor. E aquele bafo de bebida alcoólica. Eu pensei, é hoje, né? Mas, pela minha triste experiência no passado, eu tenho muita paciência com bêbado, sabe? Se bem que ele não estava bêbado, não. Acho que ele tomou uma dose para espantar o frio. Se bem que espanta o frio coisa nenhuma, né? Só perturba a vida dos outros. Eu disse: meu irmão, espera só 2 ou 3 minutinhos. Eu tenho que dar um recado para o irmão Timóteo e já volto. E tinha que dar um recado mesmo, não lembro o que era. Fui falar com o irmão Timóteo, uns 3 ou 4 minutinhos, e voltei para a porta do salãozinho ali, né? da casa ali. Pois não, meu irmão. Ele: pastor, quero falar com o senhor. Tá. E eu tinha que ficar pertinho dele e sentia aquele bafo de bebida alcoólica. Disse: meu irmão, você não pode falar um pouco mais alto, não? Você está gripado, está doente? Ele: não, tomei um tiro. Não tinha tomado o tiro naquela noite, obviamente, né? Ele mostrou a cicatriz. Eu não sou médico, eu sei que ele levou um tiro no pescoço. Um dia eu fui explicar como é que o tiro perfurou as cordas vocais. Depois eu fui descobrir que nem existe cordas vocais, são pregas vocais. Bom, eu não sou médico. Ele levou um tiro no pescoço, e por causa do tiro, como consequência, ele falava com dificuldades. Então eu tinha que ficar pertinho dele para ouvir o que ele falava. Ele me contou a vida dele em meia hora. Eu vou resumir em 2 ou 3 minutos. Ele me disse: pastor, eu nunca fui um homem rico. Bom, imagina, irmão. Itaim, Paulista é uma região bem pobre, né? Tá. Eu nunca fui um homem rico, pastor. Mas eu tinha minha casa própria, eu tinha 2 casas alugadas, eu tinha um sítiozinho, tinha uma casa na praia. Eu nunca fui rico. Eu tinha meus automóveis. Os jovens vão zombar do que eu vou falar agora, mas ele me disse: eu tinha linhas telefônicas. Houve um tempo, era uma vez, não é? A abertura de Star Wars, né? Era uma vez há milhões e milhões de anos atrás, sei lá. Bom, na Star Wars eu falei bobagem agora, porque Star Wars é no futuro, né? Bom, o fato é o seguinte: houve um tempo em que linha telefônica valia dinheiro. Tinha gente que trabalhava só com linha telefônica. Não é? Comprava e vendia, comprava e vendia. Bom, eu tinha linhas telefônicas, tinha automóvel, tinha uma casinha na praia, tinha um sítiozinho e tal. Mas sabe, pastor, eu tinha uma pequena empresa com 5 ou 6 empregados. Estava bem, pastor. Nunca fui rico, mas sempre fui um homem trabalhador e estava bem de vida. Mas um dia comecei a beber. E eu me tornei viciado em álcool. Devia ter alguma predisposição já, não é? Eu sou um alcoólatra. E por causa do alcoolismo, eu fiz maus negócios, levei a minha pequena empresa à falência. Para pagar as dívidas, eu vendi tudo que eu possuía. Eu perdi tudo que eu tinha, pastor. E me tornei um homem muito violento. Eu já atirei em bandidos, já atirei em policiais. Eu estou jurado de morte aqui no bairro, pastor. E eu perdi quem eu mais amava, minha esposa e meus 2 filhos, que foram embora de casa. Não por causa da pobreza, não, porque eu me tornei um homem muito violento. Minha esposa foi embora e levou os filhos. Sabe, pastor, não vale mais a pena viver. Eu sou jurado de morte aqui no bairro. Estou jurado de morte, vão me matar. Aí é o seguinte: ele era um nordestino, está vivo ainda. O nordestino cabra macho. Eu não consigo entender muito bem essa filosofia. Mas olha como é que ele pensava. Ele disse: pastor, vão me matar. Me matarão cedo ou tarde. Alguém vai me matar. Ou alguém da polícia ou algum bandido. Porque eu já terei policiais, já terei bandidos. Eu estou jurado de morte. Mas eu não vou dar esse gostinho para ninguém. Antes que me matem, eu vou tirar minha própria vida. Não entendo muito bem essa filosofia, mas é assim que ele pensava. Aí ele disse: eu passei aqui em frente à igrejinha,
porque eu ia até o campinho de futebol. O campinho de futebol é um terreno baldio, lá em cima do morro. Hoje já invadiram lá também, tem outras casas construídas. Mas na época era um campinho de futebol. Ele disse, pastor, eu ia até o campinho de futebol para dar um tiro no meu ouvido. Mas eu não sei porque eu passei em frente aqui à igrejinha. Eu nunca entrei numa igreja de crente na minha vida. Eu fiquei naquela, entro, não entro, acabei entrando. Ouvi tudo que o senhor falou, pastor. Mas não funciona para mim. Eu já fui longe demais. De onde eu estou não dá para voltar mais. Aí eu comecei a explicar para ele o plano da salvação, dei um rápido estudo bíblico, como o Senhor Jesus veio para nos salvar, para morrer em nosso lugar, como o sangue do Senhor Jesus é poderoso para nos perdoar, para nos transformar. Um estudo rapidinho ali que qualquer irmão faria, né? Da mesma forma. A uma certa altura, depois de uns 15 minutinhos falando com ele talvez, eu disse, olha, posso fazer uma oração por você? Ele deu um passo para trás. E até a expressão facial dele mudou um pouco. Eu não sei se o demônio tomou posse dele, eu não sei. Sei que ele não gostou, não. Ele deu um passo para trás assim. Acho que entrar na igreja, ouvir o pastor, bater um papo com o pastor, tudo bem, mas uma oração pessoal assim, ele não gostou, não. Ele deu um passo para trás, mas não disse nem sim, nem não, ficou quieto. Eu tenho o braço comprido, estiquei, segurei no ombro dele, meio no ombro, meio no pescoço, me aproximei, inclinei a fronte e comecei a orar. Uma oração simples. Senhor Jesus, perdoa esse homem, que ele possa entender o plano da salvação, que ele possa entender que não foi longe demais, né, que hoje é o dia da sua salvação, que ele renuncie ao pecado, que aceita Jesus. Estou fazendo uma oração e um apelo ao mesmo tempo. De olhos fechados, é claro, eu estava orando, que é o costume adventista, né? Eu de olhos fechados, orando, ele sacou a arma, e eu não percebi. Eu só percebi a hora que ele colocou o cano aqui no meu estômago, assim. Qual seria a sua reação? Desmaia? Sai correndo, grita. A primeira coisa que eu pensei, olha, os pastores, meus amigos dizem, Mota, para de contar essas histórias, rapaz, você depõe contra o ministério. Mas eu tenho que falar a verdade, queridos. A hora que eu senti a arma aqui, a hora que ele empurrou o cano aqui, a primeira coisa que eu pensei foi dar-lhe uma cabeçada. E quase dei. A hora que ele colocou a arma, eu já ia dar-lhe uma cabeçada no meio da testa ali, não é? Porque era o golpe mais fácil, né? Eu com a mão no ombro dele aqui ainda, já puxo, dou-lhe uma cabeçada e vamos ver o que vai acontecer, não é? É normalmente o golpe que a pessoa não espera, né? Uma cabeçada. Mas não fiz, não. E ele empurrava a arma com força, sabe? Chegou até a ferir a pele por baixo do terno aqui. Eu estava com terno, camisa, terno de lã, inclusive. Estava muito frio, ele empurrava com força assim. E eu continuei a oração. Eu estava encharcado de suor, tá? Eu me encharcado de suor, e ele empurrando a arma aqui, e eu continuei a oração, só que eu fazia duas agora, né? Uma por ele e uma por mim. Eu orava por ele e eu pensava assim, Senhor Deus, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas hoje não, Senhor, hoje não. Terminei a oração, abri os olhos, abaixei o braço bem devagarinho. Ele com a arma aqui, eu quieto. Ele levantou o cano, levantou e pôs no meio dos meus olhos. Não foi a primeira vez que me apontaram uma arma, nem a primeira nem a última. Mas, numa oração, pastor, não fui com a tua cara, não gostei, mas não precisa, né? Apontar a arma. Ele colocou o cano no meio dos meus olhos, assim. Disse, pastor, eu gostaria muito de trocar a minha arma pela sua Bíblia. Meu irmão, agora já, é para agora. Dei a Bíblia para ele e peguei a arma. Toda a Bíblia é importante. Mas aquela tinha um significado especial. Minha mãe tinha me dado a Bíblia. Então, mas eu entreguei a Bíblia, peguei a arma. Irmão Timóteo, vem aqui. O que foi, pastor? Pega essa arma aqui e some com ela. O que é isso, pastor? Pega essa arma, joga no meio do mato, sobe com essa arma aí. Dá um jeito. Eu tinha dois medos. O primeiro era ele pedir a arma de volta. Segundo medo. Ser uma região perigosa ali, toda hora passava uma viatura da rota. Passa a viatura, sabe o que significa rota, né? Rondas ostensivas Tobias Aguiar. Normalmente atiravam primeiro para perguntar depois. Eu com a arma na mão, até que explicar que eu sou pastor adventista e que toquei a arma por uma Bíblia. Eu falei, sobe com essa arma aí. Conversei um pouquinho mais com o Zé Luiz e nos despedimos. Algum tempo depois, eu fui eleito evangelista da Paulista Leste.
E meses depois eu fui para uma vigília. O pastor Ronaldo Arco estava lá. O pastor Ronaldo Arco pregou e cantou. Era uma vigília a noite toda. Então, alguns pastores ficaram mais tempo, outros passaram por ali, que tinham outros compromissos, pregaram e foram embora. O pastor Ronaldo Arco cantou e pregou. Depois o pastor Maurão, pregou. O pastor Ronaldo pregou, saiu. O pastor Mauro pregou, saiu. E era a minha vez de falar na vigília. Eu entrei, abri a Bíblia. Olha que eu vou começar o sermão, eu olho e vejo o Zé Luiz na igreja. Terno e gravata, tal. Ô Zé Luiz, meu irmão, é você? Sou eu, pastor. Vem aqui, cara. Ele foi lá à frente. Zé Luiz, que bom te ver aqui. Ele contou, pastor, eu comecei a receber estudos bíblicos, comecei a frequentar a igreja, abandonei o álcool, abandonei as armas. Em setembro agora eu vou ser batizado. O senhor pode fazer meu batismo? Pode realizar a cerimônia? Posso, claro que sim. Aí ele disse, sabe, pastor, só falta uma coisa na minha vida agora. Eu gostaria tanto que a minha esposa e os meus 2 filhos voltassem para casa. Ore pela minha esposa e meus filhos, pastor. Sabe, pastor, eu estava descendo a ladeira Porto Geral. Vocês conhecem a ladeira Porto Geral em São Paulo? É um formigueiro humano. Ele estava indo para a Praça Fernando Costa para tomar um ônibus em direção ao Itaim Paulista. Pastor, eu descia a ladeira Porto Geral e minha esposa subia. Há 2 anos eu não a via. Se você marcar encontro com alguém lá, você não acha. Então, ou foi uma baita coincidência, ou foi um milagre. Não sei se foi coincidência, não sei se foi milagre. O fato é que ele estava descendo e a esposa subindo. Tivemos um reencontro depois de 2 anos, pastor. Eu conversei um pouquinho com a minha esposa. E eu disse que era um novo homem, que eu tinha aceitado a Jesus como Salvador e Senhor. Tal. Estava pensando em me batizar, me preparando para o batismo. Ela aparentemente percebeu minha transformação. Ore por ela e pelos meus filhos, pastor. Bom, eu batizei aquele homem. Batizei a esposa e batizei os 2 filhos, no mesmo dia. E como uma história feliz, não é? Eles viveram felizes, né? E vivem felizes até os dias de hoje. São pessoas tementes a Deus. Não terminou a história, mas passou demais o horário. Posso terminar a história? Tem um desdobramento, tá? Eu fui pregar no Romão Gomes, presídio militar do Barro Branco. A hora que eu cheguei ali, irmão Ricardo Abruzio, o pastor Ronaldo Arco conhece bem o Ricardo Abruzio, talvez outros irmãos conheçam também, né, lá da Zona Norte de São Paulo. Cheguei ali no Romão Gomes, foi a primeira vez que eu preguei lá. Depois eu preguei muitas vezes, né? Mas foi a primeira vez que eu preguei no Romão Gomes. Cheguei ali, o irmão Ricardo Abruzio dirigiu toda a programação. Tal. Inclusive, nós tivemos, depois do Romão Gomes, o primeiro colégio particular dentro de um presídio em toda a América Latina. Não escola adventista, não. É uma escola adventista, mas não é a primeira escola adventista no presídio. A primeira escola particular dentro do presídio em toda a América Latina. O Ricardo Abruzio anunciou os hinos, cantamos, tal, tinha mensagem musical. Aí eu abri a Bíblia e preguei sobre o cego de Jericó. Termino o sermão sobre o cego de Jericó e conto esse testemunho, que eu já contei centenas de vezes, há pessoas que já ouviram essa história umas 3 ou 4 vezes aqui. E eu vou contar até a volta de Jesus, porque não é sempre que te aponta uma arma e você batiza o camarada e expôs os filhos. A hora que eu comecei a contar o testemunho, tinha um PM preso, tinha vários PMs ali. Alguns aguardando julgamento, outros já condenados. Um PM, assentado assim à minha direita, olhava para mim, eu comecei o testemunho e disse, pastor, eu conheço Itaim Paulista. Eu fazia a ronda lá. Ah, eu conheço onde funcionava essa igreja aí. Essa irmã Cristina não era uma loira assim e tal. Tudo que eu falava, ele confirmava. Para mim era melhor, que dava mais autoridade para o testemunho, né? E eu fui falando, e o homem ficou tão emocionado que ele começou a chorar. Vocês já perceberam, queridos, que eu conto o testemunho não para causar impacto emocional. Quando eu comecei no meu ministério, eu fazia assim, eu contava para criar um clima emotivo e as pessoas chorarem. E eu era sincero. Como o que eu expliquei serve para mim também? Sim, eu estava sinceramente equivocado. Eu achava que para o sermão ser bom, tinha que terminar em lágrimas. E eu contava de tal forma que todo mundo chorava.
Todo mundo chorava. Aí eu saía com a minha esposa da igreja, e aí foi bom, foi ótimo, hoje todo mundo chorou. Mas, sabe, sincero, isso é uma tremenda bobagem. Isso é uma tremenda bobagem, mas eu, sincero, mas equivocado, achava que tinha que terminar em lágrimas. Hoje, eu conto o testemunho não para causar impacto emocional. Eu conto o testemunho para provar que funciona na prática. Bom, o homem emocionado, ele chorava. Eu falei, testemunho bonito, mas não é para chorar tanto assim, não. Bom, terminei o testemunho, o Ricardo Abruzio, o irmão Ricardo chegou ali para anunciar mais algumas coisas. Quando eu estava me sentando, o PM se levantou. Estava me assentando, o PM levanta. Pastor Mota, quem atirou no Zé Luiz fui eu. Eu estava paisana num bar. O Zé Luiz chegou. Começamos uma discussão. Parece filme, mas é o mundo que a gente vive, né? Começamos uma discussão. Ele sacou a arma, pastor, e atirou em mim primeiro, e errou. Eu saquei a arma e mirei no meio dos olhos dele. Pastor, estava uns 2,5 metros, 3 metros de distância. Ele não erra um tiro desse, né, de olhos vendados. Aí ele falou uma coisa que eu não acreditei. Depois o coronel, diretor do presídio, falou que era verdade. Ele me disse, pastor, o cabra pode correr 50, 60, 80 metros. Eu não erro. Eu nunca prendi uma pessoa na minha vida. Todos que eu peguei, eu matei. É por isso que eu estou preso aqui hoje. Eu nunca fiz uma prisão na minha vida. Todos os bandidos que eu cruzei na minha vida, eu matei. E era tão verdade que na região de São Miguel Paulista e Itaí Paulista, eles fizeram um abaixo-assinado com mais de 50 mil assinaturas para tirar o homem da cadeia. Por quê? Porque na periferia, justiceiro vira o quê? Vira herói. Ele era amado pela população. Mas está preso até hoje, se é que está vivo ainda. O fato é que ele continuou a história. Eu não erro um tiro desse nunca, pastor. Eu mirei no meio dos olhos, acertei o pescoço. Descarreguei a arma, mais 5 tiros, e errei todos. Não consigo entender até hoje. Mas para mim é uma questão de honra. Eu jurei. Se um dia eu sair daqui, o primeiro que eu mato é ele. Agora o senhor vem aqui, diz que ele aceitou a Jesus como Salvador e Senhor, que está frequentando a igreja, que está bem com a família, que é paz, Jesus, amor, salvação. O que é que eu faço? E ele emocionado, chorando. Eu olhei para ele e disse, faça o seguinte, aceite a Jesus como Salvador e Senhor também, e seja batizado. E o homem chorando. Eu nunca vou esquecer a resposta daquele homem, nunca. Nunca. Eu fico até emocionado quando eu me lembro. Ele chorando, e eu disse, aceita Jesus como Salvador e Senhor. E também seja o quê? Batizado. Ele chorando, olhou para mim, sabe o que ele respondeu? Eu topo. Olha como é fácil para o céu. Fácil, eu topo. Foi a resposta dele, eu topo. Algumas semanas depois, pastor Arno, conhecido de vários aqui, não é? Ele foi presidente da Paulista Leste. Nessa época, ele era o pastor, era pastor na zona norte de São Paulo. Pai do pastor Ayrton Killer. O presidente era o pastor Paulo Stabno. Estava o pastor Arno, eu e o pastor Paulo Stabno foi pregar. O pastor Paulo Stabno fez o sermão. Batizamos vários PIBs naquela tarde. O último foi o Zé Luiz. Tínhamos um tanque móvel, montamos o tanque ali, enchemos d'água e tal. E eu batizei aquele PM. Só que eu combinei com o Zé Luiz. A hora que eu mergulhei o PM no tanque, o Zé Luiz veio e ficou do lado do tanque, do lado de fora. Eu mergulhei o PM, a hora que eu puxo ele de volta, ele dá de cara com quem? E os dois se abraçam, chorando, irmãos na mesma fé. Meu amado irmão, minha amada irmã, será que o Espírito Santo pode transformar a vida de pessoas que estavam no fundo do poço? Como esses 2 homens que eu contei o testemunho agora. Será que o Espírito Santo pode pegar pessoas que estavam no fundo do poço do pecado, o homem pensando em suicídio, fazer desse homem um verdadeiro cristão, dar um bom testemunho para a esposa que volta para casa, para os filhos, uma família maravilhosa cristã? O PM continua, não sei se está vivo hoje, mas ele ficou muitos anos preso, mas firme na fé.
não pode fazer a mesma coisa com você hoje à noite? Sim ou não? O Evangelho é simples. Ame a Deus sobre todas as coisas. Confira, é o resumo do Evangelho. Confira a Deus o valor que Ele realmente merece. Está chegando a hora do juízo, que é para nós o quê? Libertação. Chegou a hora da libertação. Adore a Deus da forma como Ele quer ser adorado. E no dia em que Ele quer ser adorado. Está difícil. É só topar. Eu topo. Uma simples decisão muda completamente a vida da pessoa. Nós vamos ouvir um hino agora. Ao você ouvir esse hino, nós teremos batismo quando, pastor Ronaldo? Está em pé o batismo? Amanhã à noite, sexta-feira, nas primeiras horas do sábado, teremos uma cerimônia batismal. Não sei, há pessoas aqui se preparando para o batismo. Outras que não tomaram a decisão ainda. Vai esperar até quando? Tome hoje a decisão, procure o pastor Ronaldo, pastor Daniel, pastor Félix, ou algum ancião aqui da igreja. Converse, tome a decisão. Já está preparado? Já recebeu os estudos bíblicos? Ou já foi batizado no passado, não é? E por algumas coisas da vida se afastou? É hora de voltar. Pastor, o senhor vai pedir para o povo se levantar agora? Não sei, será que eu peço de novo? Toda noite estou pedindo para levantar, eu vi aqui à frente. Estou me lembrando de uma cena agora. Não ia falar isso, não. Só me fica aí, não vai embora, não. Eu me lembrei de uma cena agora. Uma cena que ocorre exatamente após a segunda volta do Senhor Jesus. Os salvos vão para onde? Hein? Na volta do Senhor Jesus, na segunda vinda de Cristo. Os mortos em Cristo o quê? Ressuscitam. Todos nós somos transformados e arrebatados. Sim ou não? Os ímpios todos o quê? Morrem. Satanás fica o quê? Prisioneiro das circunstâncias. O que acontece com o corpo desses ímpios? Vira o quê, segundo a Bíblia? Esterco. Não é a visão de Jeremias? Ele vê o quê? Os corpos, não é? Ninguém enterrou, ninguém planteou. Por quê? Está todo mundo morto. E os salvos do céu. Meu amado irmão, por ocasião da volta do Senhor Jesus, há duas opções para você e para mim. Ou nós vamos para o céu, para o começo da vida eterna, um futuro glorioso, ou nós vamos virar esterco aqui na terra. É um futuro glorioso no céu, ou esterco aqui na terra. Céu, vida eterna ou esterco. Um apelo bem singelo, irmã. Enquanto a senhora canta, preste bem atenção, uma oração cantada. Todos vocês que querem virar esterco, fiquem sentados. Todo mundo que quer virar esterco, fica sentado. Se você, além de não querer virar esterco, quiser a vida eterna, é só topar, é só aceitar Jesus como Salvador e Senhor, não é? Ser batizado, vai ter uma vida melhor hoje e, acima de tudo, a vida eterna. Então vamos lá, quem quer virar esterco, fica sentadão, quem quer vida eterna, se levante. Vamos ouvir esse hino, que é uma oração cantada, e ao final eu vou orar. Estás vivendo, procuras vida eterna, ou estás buscando a perdição? Amigo, este é o momento te fazeres teu julgamento, faze o balanço de sua vida, conheces tua posição.
para encontrá-lo, ou vais fugir por não poderes lhe enfrentar o olhar? Cristo vem, já decidiste, será teu dia, alegre ou triste, faça a grande escolha de sua vida. Deixa teus sonhos vãos, receba salvação. Cristo está voltando, o grande dia já vai chegar. Estás preparado para encontrá-lo, ou vais fugir por não poderes lhe enfrentar o olhar? Cristo vem, prepara-te. Amado Pai Celestial, nesta noite estudamos Apocalipse 14, com ênfase nas 3 mensagens angélicas, um resumo da explicação sobre as 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens que preparam todo o planeta para a breve volta do Senhor Jesus. Essa é a pregação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a nossa missão. Assim como João Batista preparou o mundo para a primeira volta do Senhor Jesus, para a primeira vinda do Senhor Jesus, nós temos que preparar o mundo para a volta do Senhor Jesus. E nós queremos pregar a tempo e fora de tempo. Obrigado, porque a cada noite, não apenas aqui, pessoalmente na igreja, mas muitos através das mídias sociais, têm tomado decisões ao teu lado, Senhor. Obrigado, porque mais uma vez, todos nós que estamos aqui, que já somos batizados, nós estamos renovando o nosso compromisso ao teu lado. Nós queremos amá-lo sobre todas as coisas. Nós queremos que o Senhor tenha o verdadeiro peso, o valor que o Senhor de fato merece ter em nossa vida como nosso Criador e nosso Redentor. Nós queremos estar preparados para o dia do juízo, que para todos nós que amamos a Jesus é dia de libertação. E nós queremos a todo momento adorá-lo, da forma como o Senhor exige ser adorado e no dia em que o Senhor quer ser adorado. Que nós possamos colocar essa mensagem em prática. Se há alguém aqui com dúvidas, se há alguém aqui ainda envolvido com falsas doutrinas, que através da ação sobrenatural da pessoa do Espírito Santo, que essas pessoas possam abandonar definitivamente Babilônia e as falsas doutrinas, e possam abraçar toda a verdade, para que não sofram as consequências relatadas na 3ª mensagem angélica. Nós queremos estar em pé, nós queremos ser contados no grupo de pessoas que amam a Jesus sobre todas as coisas, que têm a fé do Senhor Jesus, que guardam os mandamentos. Pessoas falhas, como nós somos, falhas, pecadoras, miseráveis, mas que sinceramente abraçamos a verdade e pela ação do Espírito Santo queremos viver de acordo com essa verdade. Abençoe a cada um de nós, conduze-nos de segurança ao nosso lar, que possamos viver, possamos chegar em segurança. Amanhã um dia de trabalhos, estudos, atividades, mas que possamos voltar aqui amanhã à noite para estudarmos um pouquinho a parábola do filho pródigo, para que aqueles que nós estamos convidando para estarem aqui amanhã à noite, que estão afastados dos seus caminhos, que possam, ao ouvir a palestra amanhã, ao ouvir o sermão amanhã, que eles possam voltar para o aprisco, voltar para os braços do Senhor Jesus, para que todos nós unidos estejamos também unidos quando o Senhor voltar em poder e grande glória. Toma-nos em teus braços de amor, mais uma vez oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus abençoe a todos e até amanhã.